Meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, por cá, professor Tiago Cordeiro, professor da disciplina de informática. Vamos juntos aí nessa nossa primeira aula voltada para o teu concurso da Polícia Civil. Eu trouxe aqui para vocês 10 questões focadas totalmente na banca do seu concurso, tá? Focadas totalmente na IDECAM, que é a banca que vai realizar a sua prova, certo? Então a gente vai trabalhar de forma focada, começando a conhecer como é que essa banca ela cobra as questões de prova, tá certo? Na aula passada, na verdade, na semana passada, nós fizemos a live ao vivo e tivemos algum problema aí com o Instagram. Na quinta-feira o Instagram teve alguns erros e a gente não conseguiu salvar a nossa aula, salvar a nossa live. Então a gente vai fazer essa gravação agora e deixar disponível para você aí de toda a nossa aula completa que nós tivemos na semana passada. 10 questões, tá? Vamos realizar com calma e vamos aí ver conteúdo também, tá certo? Então olha só, se você quiser me acompanhar aí nas redes sociais, o Instagram, @professor Tiago Cordeiro, YouTube, Tiago Cordeiro Informática. Você vai encontrar muitas dicas, muitas aulas, tá? E se você porventura quiser tirar dúvida, também pode tirar, que a gente faz te dá esse auxílio aí através das redes sociais. Então vamos lá, pega o teu material e olha aí a primeira questão, o que é que ela diz. Ela fala o seguinte, ó: os produtos LibreOffice e Microsoft Office representam alguns dos mais importantes pacotes de aplicativos de escritório presentes no mercado. Analise as afirmativas abaixo, que realizam comparações entre os aplicativos presentes nesses dois pacotes. Então, a primeira questão, ela quer fazer uma comparação entre Office e LibreOffice. Beleza? A primeira assertiva diz o seguinte: o Microsoft Excel tem equivalente no LibreOffice o aplicativo Calc. Questão correta. Vamos fazer aqui um paralelo aqui, ó. Olha só, como é que acontece. Nós temos os dois programas que são mais conhecidos no mercado, o Office, que é da Microsoft, certo? E nós temos também o LibreOffice, Então, assim, eles dois têm softwares equivalentes. Cada um vai ter um software para banco de dados, um software para PowerPoint, um software para apresentação de slides, um software para digitação de textos, tá? Um software para planilhas eletrônicas. E aí eles vão ter programas similares. Geralmente, e isso é muito recorrente em prova, essas comparações. Então, olha só, no Office, para criação de planilhas, nós temos o Excel. Tá? E o similar dele no LibreOffice vai ser o Calc. Tá? No Office, para a apresentação de slides, nós temos o PowerPoint. No LibreOffice, para a apresentação de slides, nós temos o Impress. Beleza? Questões de prova fazem bastante essas comparações. E você está vendo aí, nessa nossa primeira questão, a IDECAM fazendo também. E no Office, para a digitação, criação de documentos, nós temos o Word. E no LibreOffice, nós temos o Writer. Por fim, no Office, para manipulação de banco de dados, nós temos o Access. Certo? E no LibreOffice, nós temos o Base. Tá bom? Então vamos ler aí e fazer a leitura das assertivas. A primeira assertiva diz o seguinte: deixa eu só vir mais para cá para poder você visualizar o quadro. Você vai visualizar o quadro aí, ó. Primeira assertiva vai dizer: o Microsoft Excel tem equivalente no LibreOffice o aplicativo Calc. Primeira assertiva está correta? Correta. Ó. Excel é equivalente no LibreOffice o Calc. Primeira assertiva correta. Segunda, o aplicativo Base do LibreOffice equivale ao Access do Office. O Base do LibreOffice equivale ao Access do Office. Então, também, segunda assertiva, está correta. Terceira assertiva, o Draw é o aplicativo do LibreOffice equivalente ao Microsoft PowerPoint. PowerPoint equivalente é quem? PowerPoint equivalente é o Impress. Então, a nossa terceira assertiva está errada, certo? Então, ficou como? Primeira assertiva correta, segunda assertiva também correta e terceira assertiva está errada. Vamos fazer a leitura dos itens. Assinale. Item A. Se somente a afirmativa 1 estiver correta,
Errado, não é somente a 1 que está correta. B, se somente a afirmativa 3 estiver correta, errado. A afirmativa 3 nós vimos que está o quê? Errada. A afirmativa 3 fala que o PowerPoint é equivalente ao Draw e não é. PowerPoint é equivalente a quem? Ao Impress. Alternativa C, se somente as afirmativas 2 e 3 estiverem corretas. C também está errada, porque a 3 está errada. A 2 está correta, mas a 3 está errada. E D, se somente as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas, e aí você vai marcar a letra D como seu gabarito. Anota aí no gabarito, primeira questão, item D. Porque nós temos como assertivas corretas a assertiva 1 e a assertiva 2. Tá? Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz assim: Silvia, gerente financeira de uma indústria de roupas femininas, costuma utilizar o navegador Google Chrome para acessar a internet. Um dia ela precisou acessar o site de um fornecedor e ao clicar no link de acesso ao referido site, outro navegador foi acionado. Daí se conclui que o navegador configurado como padrão no Windows não é o Google Chrome. Uma das maneiras que Silvia tem para configurar o navegador de sua preferência como padrão no sistema operacional Windows 10 é o que está descrito numa das afirmativas a seguir. Olha, a IDECAM, além de gostar muito de cobrar teclas de atalho, ela também gosta de saber sobre caminhos dentro do Windows ou sobre caminhos dentro das suítes de aplicativos. Então isso é muito importante que a gente perceba do perfil da banca. E aí o que é que eu te faço? Para a gente resolver essa questão aqui de caminho, a gente vai pensar de forma lógica. Vamos pensar como se nós fôssemos os programadores, o cara que criou o programa, que desenvolveu o programa. Vamos pensar, o que é que ele está querendo? Ele está querendo saber como é que a Silvia vai fazer para definir o navegador Google Chrome como o padrão para ela no Windows. Vamos pensar de forma lógica. Se nós fôssemos os programadores, qual seria o caminho para a gente fazer? Vamos fazer a leitura das assertivas. Olha só, ele está dizendo no item A, no menu iniciar, selecionar configurações. Eu vou ler só o começo do item para a gente já ir para o próximo e depois a gente lê o caminho completo. Item A, no menu iniciar, selecionar configurações. Vamos ler o item B. B, no menu iniciar, selecionar configurações. Massa. C, no menu iniciar, selecionar explorador de arquivos. D, na barra de ferramentas, selecionar configurações. E E, na barra de ferramentas, selecionar configurações. Professor, não entendi. Por que você está lendo só o começo de cada item? A gente tem, quando a gente vai fazer prova de concurso, a gente tem que aprender a resolver questão. Isso é questão estratégica na hora de estudar. Como a gente está lendo aí só o começo dos itens, a gente já vai eliminar de cara os itens que não tem nada a ver. E aí eu já te falo. Toda vez que falar em alteração de configuração do teu sistema operacional, Windows, você vai procurar essas configurações aonde? No menu de configurações. É como se você estivesse ligando a sua TV e aí você precisasse mexer nas configurações da sua TV. Você vai procurar onde? Você vai procurar no menu de configurações. Então, como a Silvia está querendo alterar o navegador padrão, ela está querendo mexer nas configurações do sistema. Para isso, para tanto, o que é que ela vai precisar fazer? Vai precisar ir no menu de configurações. Então, os itens que não falam em menu de configurações, a gente já pode eliminar. Quais são os itens? Olha só, o item C diz assim, no menu iniciar, selecionar explorador de arquivos. Explorador de arquivos não tem nada a ver com configurações. O explorador de arquivos do Windows, ele é para manipulação de arquivos. É para renomear arquivos, recortar, copiar, colar, tá certo? Criar pastas, tá certo? Então o explorador de arquivos é voltado para isso. Então elimina já de cara o item C. Entender? Na barra de ferramentas, selecionar configurações, errado. Configurações não está dentro da barra de ferramentas. Barra de ferramentas é uma barra padrão que nós temos dentro dos aplicativos de escritórios, como por exemplo Excel, PowerPoint, Word, Calc, Impress, Writer, certo? Por quê? Porque são ferramentas que são mais utilizadas dentro desses programas, por isso que o nome é barra de ferramentas. Então, dentro do Windows aí, não tem nada a ver com configurações dentro de barra de ferramentas. Então já elimina também aí o item que fala de barra de ferramentas. Item E, na barra de ferramentas, selecionar configurações, errado também, já elimina, porque barra de ferramentas não tem configurações. Belezinha?
Então a gente ficou com quem? A gente ficou com o item A e o item B. Agora vamos verificar. O item A diz o seguinte: no menu iniciar, selecionar configurações, em seguida selecionar a opção aplicativos. Vamos parar por aí e vamos ler o item B. Item B, no menu iniciar, selecionar configurações, em seguida selecionar a opção personalização. O que é que você está querendo? Você está querendo configurar um aplicativo. Concorda comigo que o teu navegador de internet, o Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, Opera, são navegadores de internet e esses navegadores de internet, eles são aplicativos? São aplicativos. Então, se você está querendo configurar o seu aplicativo como padrão, você tem que ir dentro de configurações na opção aplicativos. Tá certo? Então, fazendo a leitura de novo. Item A, no menu iniciar, selecionar configurações. Em seguida, selecionar a opção aplicativos. Item A é o gabarito, porque você quer alterar as configurações dos aplicativos. Tá certo? Já o item B ele fala, no menu iniciar, selecionar configurações. Em seguida, selecionar a opção personalização. Você não vai personalizar. Você quer alterar o aplicativo padrão. Então, o gabarito da nossa segunda questão, item A de alfa, beleza? Marca aí, item A. Terceira, bora para a terceira? Viu aí como se a gente resolver de forma lógica, não fica difícil pegar os bizus dos caminhos, tá? Vamos lá, terceira. Fernando é analista de sistemas em uma indústria do ramo automotivo. Sempre que necessário, acessa a rede corporativa da empresa por meio da internet para realizar algumas atividades emergenciais. De acordo com as políticas de segurança da empresa, somente usuários restritos podem ter acesso à rede corporativa de forma remota. No contexto de segurança da informação, assinale a alternativa que corresponde à maneira mais segura que Fernando pode utilizar para acessar a rede corporativa de forma remota. Olha só, existe uma opção de você... A questão ela fala todo no ambiente de intranet. O que é uma intranet? Você tem a diferença de internet para intranet para extranet. Internet é uma rede pública mundial, tá? Uma rede que está conectada com o mundo todo, várias redes interligadas. A intranet é uma rede interna a um ambiente, restrita a um ambiente e restrita a um determinado grupo de pessoas. Isso é a intranet. Lembrando que a intranet utiliza as mesmas tecnologias que são utilizadas na internet. Tá? E a extranet, professor? A extranet é quando você pega de fora do ambiente. Eu estou te falando que a intra é um ambiente interno de uma corporação, de uma empresa, é um ambiente interno, restrita a um determinado grupo que está aqui dentro. E a extra é você estar de fora da intra, você está fora da intra e consegue acessar um pedaço da intra com a devida autorização. Mas como é que você faz isso? Para você, de fora da intra, conseguir acessar a intra através da extra, você vai passar por um caminho e você vai passar pela internet. E aí acaba passando pela rede pública. Para isso, para que essa conexão seja segura, porque você está passando através da extra por dentro da internet, o que é que acontece? Você precisa criar métodos para que os dados que trafegam aí, eles trafeguem de forma segura. Como é que faz isso? Vamos lá. Eu vou apagar aqui o quadro para a gente desenhar aqui rapidinho esses conceitos para você entender melhor, para não ficar muito abstrato. Apagando aqui. E vamos fazer um desenho aqui, um esquema mais ou menos, para tentar te explicar. Olha só, imagina que aqui é um órgão que você está trabalhando, uma DP, tá? Vamos botar aqui como se fosse o 7º DP, 7º Distrito Policial. Lá dentro tem alguns computadores. O que é isso aqui? Esses computadores que estão aqui dentro do 7º DP, nós temos uma intranet. Quando você cria aqui dentro um ambiente que utiliza páginas que só podem ser acessadas aqui de dentro, quando você cria aqui dentro um ambiente que possa ter uma mensagens de e-mail, troca de informações entre esses computadores que estão nessa rede, nós temos uma intranet. E aí o que é que acontece? Essa intranet, ela está restrita a um grupo de pessoas que está apenas aqui dentro. Ela é privada, tá? Já a internet é uma rede pública. Colocar essa nuvem azul, a gente vai entender como a internet. Isso aqui é a internet, ó. Tá bom? A rede
pública que está no mundo todo. E aí, por sua vez, você, servidor público, está na sua casa. Você está na sua casa, no seu computador, que está lá dentro, tá? Da sua casa. E você quer acessar essa intranet aqui dentro do seu 7º DP. Só que você não tem como se deslocar para lá naquele momento. É um momento de urgência. O que é que vai acontecer? Para isso, você vai acessar a internet e pegar e conseguir entrar dentro da intranet. Quando você faz esse acesso, você está criando um novo conceito. O conceito de extranet. Extranet. O que é isso? É você acessar o ambiente interno de uma intranet através da internet, tá? E aí o que é que acontece? Essa internet ela é recheada de computadores aqui, ó, tem vários computadores. O conceito de internet não são várias redes interligadas? Então dentro da internet tem vários computadores aqui trocando dados, tá? E aí seria, de certa forma, perigoso, arriscado e não seguro você passar dados sigilosos lá do seu órgão que você trabalha, já que você está acessando a rede interna dela, você passar de forma sem criar uma proteção. Isso ficaria o quê? Ficaria muito vulnerável à rede do seu órgão público. E aí você vai criar um mecanismo que faça com que esses dados passem por dentro da rede pública, por um canal que passa por dentro da rede pública, mas que faz com que esses dados eles passem aqui, ó, codificados. Esses dados vão passar de uma forma que essas pessoas que estão na internet, elas conseguem ver os dados passando, mas não conseguem entender. Então, quando eu tenho os dados passando, eu consigo ver esses dados passando, mas não consigo entender, eu tenho o conceito de criptografia, tá? Então, na extranet, quando eu crio esse canal aqui para poder passar a informação, eu tenho um conceito de VPN. VPN. O que é VPN? A VPN é uma rede privada virtual. Rede privada virtual. Professor, o que seria essa rede privada virtual? É porque você cria como se fosse uma rede privada, uma rede só para você acessar a sua intranet, mas você cria isso usando a rede pública, usando a infraestrutura pública, a internet, certo? Aí os dados eles vão passar aqui dentro da VPN, eles vão passar, ó, deixa eu colocar até de vermelho aqui, ó. Dentro da VPN, esses dados que estão passando, eles estão passando através de um túnel para criar uma forma de segurança, um mecanismo de segurança. E os dados eles estão passando, além de passar por dentro do túnel, eles estão passando codificados ou criptografados. Então concorda comigo que a VPN é um mecanismo que faz com que você acesse a extranet de forma mais segura? Sim. Por quê? Porque ele cria um canal para passar esses dados e dentro desse canal os dados passam criptografados. Então vamos ler as assertivas, vamos lá. A assertiva diz assim: item A, por uma conexão 4G por meio do Internet Explorer utilizando o modo de navegação anônimo. Item A está errado. Modo de navegação anônima, ele só vai tirar os rastros de acesso dentro daquele computador que você está acessando. Ele só serve para o computador que você está acessando. Tá? Então, modo de navegação anônima, errado. B, por uma conexão 4G não compartilhada por meio de uma VPN, Virtual Private Network, utilizando o notebook corporativo. O item B é o nosso gabarito, porque a VPN faz com que você, através da internet, passe os dados através de um túnel e esses dados criptografados. Então, professor, a nossa terceira questão vai ser o item B, correto. Marca aí no teu gabarito. Terceira questão, item B, tá? Item B. Bora para a quarta questão. Considere a planilha produzida com a ferramenta LibreOffice Calc, configuração padrão. Vou desenhar aqui a planilha na lousa e vou apagar aqui. Vou apagar essa característica aqui da VPN que eu fiz para poder fazer o desenho da planilha, tá? A planilha é uma planilha com 1, 2, 3, 4, da coluna A à coluna E,
Coluna A, B, C, D e E. E da coluna 1 e da linha 1 à linha 5. Linha 1 à linha 5. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Linha 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Fizemos aí a planilha, deixa eu anotar os dados. Ela tem o seguinte: crime, furto, roubo, homicídio e latrocínio. Crime, furto, roubo, homicídio, latrocínio. Massa. Agora, 2014, 2015, 2016, 2017. 2014, 2015, 2016, 2017. Em azul, 5.600, 1.400. 5.600, 1.400. O que mais? E 300. 300. Próximo, 6.400, 900. 6.400, 900, 2.400, 2.400. Próximo, 6.700, 6.700. Próximo, 400, 600, 500. 400, 600, 500. Massa. Próximo, 6.100, 1.000, 6.100, 1.000, 900, 600. 900, 600. Pronto. Vamos ver agora o que é que ela traz. Ela diz o seguinte: analise as afirmativas a seguir, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. A primeira assertiva, o primeiro parênteses, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar bem aqui, ó. Primeiro parênteses, segundo parênteses, terceiro parênteses. Eu acho que tem um quarto, deixa eu ver. Tem um quarto parênteses. Deixa eu diminuir isso aqui para poder colocar os 4 aqui. Vou colocar os 4 parênteses aqui para a gente marcar após resolver todas as questões. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Pronto. Primeira assertiva diz assim: se na célula A7, bem por aqui sim, embaixo, na célula A7 for digitada a fórmula igual média Si B4 até D4 maiores que 100, o resultado apresentado será 1.225. Vamos fazer a média Si. Se for apresentada igual média Si, abre o parênteses, B4 até D4, B4 até D4, fecha o parênteses. Opa, fecha o parênteses não, ainda não. B4 até D4, ponto e vírgula, maiores do que 1.000. Maiores do que 1.000, fecha o parênteses. Pessoal, o que é a função média Si? Vamos lá, vou trazer bem para cá. Média Si é você tirar a média, se atender a um determinado critério. Beleza? Então é você tirar a média de B4 até D4, você vai tirar a média de B4 até D4, se atender a esse critério aqui. O que é esse critério? É ser maior do que 1.000. Então vamos tirar essa média. Você só vai tirar a média se atender a determinado critério. De B4 até D4, se atender ao critério de ser maior do que 1.000.
Bora olhar o intervalo de B4 até D4? Quem é o intervalo de B4 até D4? B4 até D4 é exatamente esse intervalo aqui, ó. Esses três números. 1.400 mais 2.000 mais 600. Qual é o critério aqui? Ser maior do que 1.000. Então aqui, ó, dentro desse intervalo, nós só vamos tirar a média de quem? Dos valores que são maiores que 1.000. Quem são? 1.400 e 2.000. 1.400 e 2.000, tá certo? Só vai tirar se for maior do que 1.000. Então 600 não entra, porque 600 não é maior do que 1.000. Então vamos lá, a gente vai tirar a média desses dois valores. 1.400 mais quanto? 2.000. Isso aqui vai dar igual a quanto? Isso aqui dá igual a 3.400. Acabou por aí, professor? Não acabou, porque a média aritmética, para a gente retirar essa média, o que é que a gente faz? A gente soma os dois valores e divide por 2. Divide por 2 por quê, professor? Por que divide por 2? Porque a gente somou dois valores, então a gente vai dividir por 2. 3.400 dividido por 2 dá quanto aí? Dá 1.500. Mais 1.500 dá 3.000. Dá 1.700. 1.700. 1.700 vezes 2 dá exatamente 3.400. Beleza? Então, resposta: 1.700. Tranquilidade? Belezinha? Resposta aqui, 1.700. Só que na assertiva ele diz assim, olha, o resultado apresentado será, ele diz, ó, na assertiva lá ele fala, média se, o resultado vai ser igual a 1.225. Tá certo isso? 1.225? Tá não, ó, não bate, porque o resultado é 1.700. Então a primeira assertiva, o primeiro parênteses está o quê? Errado, tá falso. Vamos para a nossa segunda assertiva, primeiro parênteses, resultado tá falso. Vamos fazer a segunda função agora. Segunda assertiva. Vamos verificar se está verdadeiro ou falso. Segunda assertiva. Se na célula B7, for digitada a fórmula igual a head, essa fórmula é fórmula de arredondamento, como o próprio nome já diz. Aí abre parênteses. 1, 2, 3. C3 menos B3. C3 menos B3. Fecha o parênteses. Fecha o parênteses. Aí, dividido por 7. Dividido por 7. Fecha o outro parênteses. Ponto e vírgula 2. E aí fecha o último parênteses. Ponto e vírgula 2. Fecha o último parênteses. Aí ela diz, o resultado será 42,86. Ela diz que o resultado dessa função ó, 42,86. Bora verificar se isso é verdade? Bora. Função arred é você arredondar, tá certo? E dentro da função arred, ela vai ter dois critérios. Qual é o segundo critério? O primeiro critério, tá vendo esse ponto e vírgula aqui? O primeiro critério é tudo que está antes do ponto e vírgula. Esse aqui é o primeiro critério. É o número que vai ser arredondado. O segundo critério, que é depois do ponto e vírgula, esse aqui, ó, é esse número aqui, ó, que aparece. No caso, pode ser um 2, pode ser um 3, um 4, um 1, um 0, tá? Esse segundo critério é a quantidade de casas que vão permanecer após o arredondamento. É quando você vai cortar a quantidade de casas que vão ficar. Ou seja, se aqui é um 2, ele quer que esse número aqui que vai ser arredondado permaneça com apenas 2 casas decimais após a vírgula. Se aqui fosse um 1, a função estava determinando que apenas o número vai ficar com apenas uma casa decimal após a vírgula. Se fosse um 0, o número que vai ser arredondado não é para ficar com nenhuma casa decimal. Se fosse um 3, o número que vai ser arredondado tem que ficar com apenas 3 casas decimais após a vírgula. Então, esse segundo critério é a quantidade de casas decimais que vão permanecer no número. Vamos verificar então. Quem é o nosso número aqui?
O nosso número que vai ser arredondado é o resultado de C3 menos B3. Primeiro a gente resolve aquilo que está dentro do parênteses. Quem é C3 menos B3? C3 vai ser 900 menos 600. 900 menos 600 é igual a 300. É igual a 300. Só que a gente tem uma divisão agora, ó. 300 dividido por quanto? Dividido por 7. Vamos tirar essa divisão. Quanto é 300 dividido por 7? Deixa eu só verificar aqui que dá um número quebrado. Vai dar um número aí 42,857. Vai dar esse número, ó. 42,857. Certo? Então, o arredondamento, o resultado do arredondamento vai ser esse número aqui, ó. Só que o que é que diz o nosso segundo critério? O nosso segundo critério diz que o número que vai permanecer são apenas 2 casas decimais após a vírgula. Nós temos quanto aqui, ó? 1, 2, 3 casas decimais. Então, a gente vai ter que recortar uma casa decimal. A gente vai recortar quem? O 7, ó. A gente recorta aqui no 7 por quê? Porque esse segundo critério diz que só deve permanecer 2 casas após a vírgula. Acabou, professor? Vai ficar 42,85? Não vai ficar 42,85. Por que não vai? Porque agora nós temos que fazer a principal característica da função, que é o quê? Arredondar. O que é que essa função ela fala? Ela fala o seguinte: você verifica o último número que saiu. Quem é o último número que saiu? No nosso caso aqui é quem? O 7. Você verifica se esse 7 ele é maior ou igual. Verifica para mim se esse 7 é maior ou igual a 5. Diz para mim, o 7, que é o último número que saiu, ele é maior ou igual a 5? Ele é maior, professor. Ele é maior do que 5. Se ele é maior do que 5, ele vai produzir um efeito no último número que ficou. Ele vai produzir um efeito no último número que ficou. Quem é o último número que ficou? É o 5. Beleza, professor. E qual é o efeito que ele produz no último número que ficou? Ele aumenta esse último número que ficou para mais 1. Então, quem é? Como é que vai ficar o número? 42,8. 5 é? Não, é 6, porque o 7 ele é maior ou igual a 5 e ele vai produzir um efeito no último número que ficou. Não era 5? Agora vai ficar 6. Porque o efeito que ele produz é aumentar o último número que ficou para mais 1. Por que ele faz isso, professor? Porque ele é maior ou igual a 5. E se ele fosse menor do que 5, professor, ele produziria algum efeito? Não ia produzir nenhum efeito. O número ia ficar apenas 42,85, tá? Então, bate a resposta, 42,86, bate a resposta. Segunda assertiva, ó, bateu com o que a questão está dizendo. Segunda assertiva, então, verdadeira. Bora para a terceira assertiva. Terceira assertiva vai dizer, deixa eu apagar logo aqui para a gente fazer. A terceira assertiva, ela traz uma outra função. Eu gosto dessa questão, inclusive essa questão, a questão IDECAN, eu gosto dela porque ela trabalha várias fórmulas aí, várias funções, e é uma forma de a gente aprender as funções que a gente não viu ainda. Terceira assertiva, se na célula C7 for digitada a fórmula igual se, bora lá fazer a fórmula, na C7 vai ser digitada a fórmula igual se, abre o parênteses, outro parênteses, B4 mais C4, outro parênteses, B4 mais C4, massa, fecha o parênteses, menor do que B4, menor do que B2, vou apagar aqui, menor do que B2, belezinha, ponto e vírgula potência, ponto e vírgula potência. Agora, o que é que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, abro parênteses de novo, B5, ponto e vírgula 2, abro parênteses de novo, B5, ponto e vírgula 2, fecho parênteses, fechou parênteses, B5, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula de novo, D5 menos E5, ponto e vírgula de novo, D5 menos E5, fecha o parênteses e fecha o parênteses. Aí a questão está dizendo que o resultado disso aqui vai dar 90.000. A questão está dizendo que o resultado disso aqui vai dar 90.000. Bora verificar se bate? Bora. Vamos lá.
Para a gente resolver a função se, sempre a função se, você vai olhar para tudo que tem dentro dos parênteses e dividir essa função em 3 pedaços. Vamos dividir essa função em 3 pedaços. Olhei para dentro dos parênteses e vou dividir a função em 3 pedaços. Professor, como é que eu vou dividir essa função em 3 partes? Você vai olhar para onde tem ponto e vírgula. Olha para cá, olha para mim, olha para cá. Olhou, achei um ponto e vírgula. Achou? Marca esse ponto e vírgula de forma a fazer uma secção, né? Secção que fala, é? Ou é apenas seção? Seção, né? De forma a fazer uma separação. Beleza? Procura de novo o ponto e vírgula. Opa, professor, achei esse aqui que eu vou separar. É não. Por que não é esse ponto e vírgula? Porque esse ponto e vírgula aqui é referente à função potência, não é da função si. Então não separa nele. Vai separar onde? Vai separar nesse aqui, ó. Separo nesse aqui. Beleza? Então, o que é que aconteceu aqui? Eu consegui dividir a função, ó, primeiro pedaço, segundo pedaço, 3 pedaços. Consegui dividir em 3 pedaços. Primeiro, segundo e terceiro. Por que você fez isso, professor? Porque a estrutura dessa função é a seguinte, sempre ela vai ser assim, ó. Esse primeiro pedaço é um teste lógico que nós vamos realizar. Nós realizamos um teste, verificando se esse teste ele é verdadeiro ou se esse teste ele é falso. Por quê? Porque é o seguinte, o que é que a gente faz? A gente realiza um teste, verifica se ele é verdadeiro. Se ele for verdadeiro, o resultado vai ser tudo que tem aqui dentro da parte verdadeira. Se o teste ele for falso, o resultado vai ser tudo que tem dentro da parte falsa. Tá bom? Vamos verificar qual é o resultado do teste? Bora lá. O teste diz assim, ó. Vamos primeiro resolver o teste para saber se é verdadeiro ou falso. B4 mais C4 menor do que B2. Vamos verificar. Quem é B4? Quem é C4? Vamos lá, B4. B4 é 1.400. Baixei o 1.400. Ó. 1.400. Beleza. Quem é o C4? Mais C4. Quem é o C4? C2, C3 e C4. É 2.000. O que é que ele está dizendo? Que 1.400 mais 2.000 é menor do que B2. Quem é B2? B2 é 5.000. 5.000. Pronto. 1.400 mais 2.000 dá quanto? 3.400. Menor do que 5.000. Concorda com esse teste? 3.400 é menor do que 5.000? Verdadeiro. Professor, esse teste é verdadeiro. É verdadeiro, professor. De fato, 3.400 é menor do que 5.000. Se ele é verdadeiro, a nossa resposta vai estar aqui, ó. Dentro da parte lógica, verdadeira. Quem é a parte lógica verdadeira? Vamos realizar? A parte lógica verdadeira é a potência de B5 ao quadrado, ó, B5, ponto e vírgula 2. Quem é B5? Vamos verificar. B5 é 300. B5 é 300. 300 ao quadrado, ó, porque a potência aqui é 2. Ó, o segundo critério é a potência. 300 ao quadrado dá igual a quanto? 90.000. E aí, bateu a nossa resposta com o que a questão está dizendo? Bateu. Bateu sim. Então, a nossa terceira assertiva, ela está o quê? Verdadeira. Verdadeira. Beleza? Bora resolver a nossa quarta assertiva. Bora lá resolver a nossa quarta assertiva. Quarta assertiva fala, se na célula D7 for digitada a fórmula igual se... Vou apagar aqui para fazer a nossa quarta assertiva e gabaritar a nossa questão. Eu acho que só com essas assertivas aí que a gente já fez, já dava para marcar a resposta. Mas vamos lá. Quarta assertiva diz o seguinte. Se na célula D7 for digitada a fórmula igual se, abre parênteses. Olha se de novo. Não, abre parênteses. B3 maior do que C3. B3 maior do que C3. Fecha o parênteses. Ponto e vírgula. Sim. Ponto e vírgula. Não, né? Não é assim que tá? Fecha o parênteses. E fecha o parênteses. O resultado será não. A fórmula está dizendo isso pra gente. Ó. O resultado será não. Bora verificar se isso é verdade? Bora. O que é que a gente tem que fazer? Olhar a função se, olha para dentro dos parênteses e localiza ponto e vírgula para separar. Achei um, ó, ponto e vírgula. Achei outro, ponto e vírgula. Então, primeiro pedaço, segundo pedaço, terceiro pedaço.
Quem é o primeiro pedaço? É o teste, né? Não é o teste, o primeiro pedaço? O segundo pedaço é verdadeiro. O terceiro pedaço é falso, que é o teste. Beleza? Bora verificar. B3, ele é maior do que C3? Vamos verificar aqui, ó. B3, quem é? B3 é 600. E C3 é 900. Então vamos baixar aqui, ó. B3 é quem? Abre aqui o parênteses, só pra gente melhorar aqui. B3 é 600. Maior do que C3. Quem é C3? C3 é 900. É 900. Tá? Então, o que é que vai acontecer aqui? 600 é maior do que 900? Falso, né, professor? 600 nunca vai ser maior do que 900. Aí, professor, vou lá para a parte falsa, né, professor? Não, calma. O que é que tem aqui dentro dessa função que nós temos que prestar atenção? Ó? Nós resolvemos esse parênteses aqui, ó. B3 é maior do que C3? 600 é maior do que 900? Falso. Mas nós temos que olhar para cá, ó. Antes do parênteses, nós temos um não. Ou seja, nós temos um não bem aqui, ó. O que é agora essa função está dizendo para a gente? Vamos fazer uma releitura. Vamos fazer uma releitura. A função está dizendo, ó, 600 não é maior do que 900. Então está o quê? Verdadeiro. 600 não é maior do que 900. E aí fica o quê? Verdadeiro. 600 não é maior do que 900. 600 é menor. Tá? Então o que é que acontece? Resumindo, quando tiver a função se e anterior a ela tiver uma negação, tiver um não, ele vai alterar o valor lógico da função. Então, por exemplo, nosso teste aqui deu o quê? 600 maior do que 900. Verdade isso? 600 é maior do que 900? Mentira, 600 não é maior do que 900. Mas como tem um não bem antes dessa função, ele vai inverter o valor. O que era falso vai ficar o quê? O que era falso vai ficar verdadeiro. Então, se o que era falso virou verdadeiro, nós vamos para a parte verdadeira. O que é a parte verdadeira? A parte verdadeira, a resposta é o quê? A parte verdadeira, a resposta é sim. Tá batendo com o que o assertivo está dizendo? Tá não, né? Porque a assertivo está dizendo que a resposta é não. Mas a resposta é sim. Então, a nossa quarta assertiva, ela está o quê? Falsa. Como é que ficou a ordem dos parênteses? F, V, V, F. Bora para os itens. Lendo os itens. A sequência está correta em item A, V, V, F, F? Não. B, V, F, V, F? Também não. C, F, V, V, F? Correto. Então, a nossa quarta questão ficou a alternativa C. A nossa quarta questão ficou a alternativa C. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Resolvemos aí as nossas 4 primeiras questões, tá bom? Vamos lá, daqui a pouquinho a gente volta.